Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou começar a gravar, aí eu vou fazer o Certo. seguinte. Eu deixei alguns slides aqui antes de começar o tema propriamente dito, porque o tema é a organização dos estudos, né? Aí eu coloquei uns slides aqui só para a gente reforçar alguns pontos importantes para quem está começando a estudar para concurso. Mas é coisa rápida, a gente vai passar bem rápido e depois a gente já começa no que interessa. Então tá dando para ver aí o slide? Tranquilo, Tá. tranquilo. Pronto, beleza. Então, basicamente, são alguns slides aqui com coisas importantes para a gente saber. Que é a primeira coisa, defina uma área de concursos. Polícia. Pronto. Dificilmente quem decide um concurso só para fazer na vida, dificilmente ele consegue passar de primeira, né? A chance é muito pequena, só se o cara for diferenciado. Então, o ideal é você escolher uma área, seja ela de policial, tribunais, área administrativa. Tem algum celular tocando aí. Mas vamos lá. Foi meu, já Educação. desliguei aqui. Beleza. Educação, qualquer área do seu interesse, você escolhe essa área e você vai começar a estudar pensando nos concursos de modo geral dessa área, né? Carlos, 2 minutinhos só, viu? Beleza. Vai Ô, lá. ô Edinaldo. Carlos, desculpa, foi um rapaz que já mandou mensagem aqui, já vai entrar já. Vou passar o link para Beleza. ele. Tranquilo, tranquilo. Mas eu vou adiantando que é coisa simples isso aqui, só para deixar Sim, gravado sim, pode mesmo. falar. Pronto, beleza. Então, a gente vai ter que definir uma área de concurso. Por quê? Porque aí a gente vai ter um grupo de matérias, de preferência que sejam poucas, né? Esse grupo de matérias vai pertencer a essa área que a gente escolheu e todo dia a gente vai estudar um pouco. A execução tem que ser diária. Então vamos para frente. Outra coisa importante, tem gente que só se interessa pelo concurso X. É o concurso objetivo da vida dele ali, sei lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Aí, mas muita gente também passa por concursos no meio do caminho. Não necessariamente você tem que focar logo no seu concurso objetivo. Você pode fazer um concurso escada para melhorar sua situação. Geralmente, quem vem de onde a gente vem de baixo, né? Então, você pode fazer um concurso mais simples para começar a ganhar algum dinheiro, para se estabilizar na vida, e depois você parte para o seu concurso final. Foi assim que eu fiz, muita gente faz assim. Mas se você tem o conforto de contar com seus pais para lhe ajudar, você pode pensar somente no seu concurso fim, né? Mas aí é mais para quem já tem uma vida bem estruturada, né? Mas vamos lá. Mitos que atrapalham no estudo para concurso. Achar que tem que estudar 8 horas por dia. Não existe ninguém que consiga estudar 8 horas por dia direto. Tipo, uma vez, 2 vezes você vai conseguir, mas se você for estudar 8 horas por dia direto, você vai ficar muito cansado e não vai conseguir render. Então não adianta pensar em estudar 8 horas por dia. Você vai estudar 1 hora por dia, quando estiver começando. Quando você já tiver uma semana, 2 semanas, você tenta estudar 2 horas por dia, 3 horas por dia. O máximo que eu recomendo é estudar 4 horas por dia, isso estourando. A não ser que você só viva para estudar. Aí você pode estudar no máximo 6 horas por dia, mas passar disso já é muito cansativo para o dia seguinte. Acho que não compensa. Então, outro mito. Comecei tarde. Eu comecei a fazer concurso em 2014, né? Mas só passei, assim, passei em 2014 na PM Sergipe, mas não estava focado, né? Mas eu já tinha, sei lá, 30 anos. Tem 30 anos já? 2014 não, né? Tinha 20 e alguma coisa. Pronto, mas efetivamente eu só tomei posse nos bombeiros quando eu tinha 35 anos, né? Então, assim, nada impede de você começar já com uma certa idade, não quer dizer que você não vai ter chance de passar. Isso aí é bobagem também. E outra coisa que é mito
é achar que vai conseguir passar estudando só por vídeo. Na verdade, não é bem um mito, né? Tem gente que consegue passar só com vídeo, só que usando o PDF é muito mais rápido. Mas beleza, vamos lá. Pronto, o primeiro erro de todo iniciante é querer estudar tudo ao mesmo tempo. A gente vai ver como é que monta o ciclo de estudos. Pronto. Tempo real de estudo. 1 hora para os concursos básicos, 1 hora por dia já dá certo. Já dá para começar a fazer um estragozinho ali. 2 horas, para a maioria dos concursos básicos, já tá bom demais. 2 horas por dia. Isso pensando em estudar com antecedência, né? Estudar antes de sair o edital, tal. E por mais que reprove, continua, né? Exatamente. É aquela ideia de você estudar para uma área, não estudar para um concurso. Você vai estudar para uma área, pensando em uma área, um concurso de cada vez, mas pensando sempre em manter até você conseguir passar. E se você conseguir 3 horas por dia, pô, você já está no nível excelente. Eu passei num concurso que a maioria das pessoas leva 2 anos para passar. Eu passei em 1 ano e meio, mais ou menos, estudando 3 horas por dia. Então, dá para passar em qualquer concurso estudando 3 horas por dia. E 4 horas por dia já é um nível excelentíssimo, né? Quem conseguir 4 horas por dia já está bem fora da curva aí. Então, vamos lá. Qualidade maior do que quantidade. Lembrando que a gente vai entrar no tema da aula, que é da nossa conversa aqui, que é organização dos estudos. Mas, por enquanto, é só uma introduçãozinha aqui. Então, é importante a gente ter um horário fixo para estudar e um local fixo também, o horário e o local, porque isso vai criando um hábito. Seu corpo vai se habituar. É igual a ir para academia. Quem vai para academia sempre sabe que no dia que não vai, já o corpo já reclama, já sente falta. Então, se você tiver um horário certo e um local certo para estudar, você vai criar um hábito e depois vai ser até difícil de parar de estudar, porque você fica querendo estudar sempre. O cérebro tem que estar descansado para você estudar. O ideal é você estudar no começo da manhã, quem conseguir. O ideal é esse, porque você vai estar totalmente descansado e você vai conseguir absorver o máximo de conteúdo. Se você não conseguir estudar no início da manhã, você enquadra em qualquer momento que você tiver, né? Só que não vai ser a mesma absorção, né? A ciência ela diz que o que fica mais marcado no cérebro é o que você vê no início da manhã e o que você vê no fim do dia. O que você viu primeiro e o que você viu por último é o que vai ficar marcado na sua mente. Então, por isso que é bom as matérias que vocês têm mais dificuldade, você colocar ou no início do dia ou no final do dia. As matérias que você tem mais dificuldade, porque ela vai fixar melhor na sua mente. Pronto, beleza. Manter a constância. O que é a constância? É melhor você estudar 1 hora por dia do que estudar 8 horas em um dia só e no dia seguinte não conseguir estudar. É mais importante a constância do que a intensidade. Porque o concurso público ele é uma maratona. Como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Então, beleza. E aqui é a diferença entre cronograma e o ciclo de estudos. E basicamente, cronograma é aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Na escola. Tipo, na segunda. Aí você coloca segunda, terça. Deixa eu tentar ajeitar esse tablet aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí você diz quais são as matérias que você vai estudar na segunda. Quais são as matérias que você vai estudar na terça? Quais são as matérias que você vai estudar na quarta? Isso é um cronograma. Só que o que acontece? Quando você perde uma matéria dessas aqui, tipo, aconteceu um imprevisto, que imprevisto sempre acontece. Aconteceu, você perdeu de estudar essa matéria. Aí você fica perdido. Você fica sem saber se no dia seguinte você volta para essa matéria que você perdeu ou se você continua o que você tinha planejado. Aí vira uma bagunça. Aí por isso que o cronograma
Eu não acho legal. A maioria dos concurseiros hoje em dia usa ciclo de estudos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu organizo meu ciclo. Porque o ciclo ele é flexível, se você perder um dia, você continua de onde parou, você consegue adaptar ele, e ele também é recomendado para iniciante. Iniciante e avançado também, todo mundo usa. Então vamos lá. Pronto, imprevistos acontecem, continue sempre de onde parou. Então, tipo, já teve época de eu passar uma semana inteira sem estudar, e como eu estava dentro do meu ciclo, eu continuava de onde eu parei. Por exemplo, o ciclo ele é planejado para uma semana. Mas se você chegou, completou a semana, mas não concluiu ainda o ciclo, você continua dentro daquele mesmo ciclo, até completar a sua carga horária para fechar o ciclo. Você pode começar o ciclo na segunda e terminar ele só na outra quarta, na outra quinta. O ideal é manter o planejado, né? Começar na segunda, terminar, começar um novo ciclo na próxima segunda. Isso é o ideal, mas se quebrar alguma coisa no meio do caminho, se falhar, você continua de onde parou. O ciclo ele permite fazer isso. Então vamos lá. Pronto, aí alguns erros de estudo, estudar só por vídeo, eu considero um erro, mas também não é impossível passar estudando só por vídeo. Tem gente que passou até em primeiro lugar na Polícia Federal estudando só por vídeo. Tem questões, aqui eu já acho impossível você conseguir aprovação sem fazer questões. E sem Calma, mas a revisão. questão das questões eles querem só para fazer depois que finalizasse as aulas, né? Tipo assim, você estudou português, quando finalizar todo o português, você começar a fazer exercício, não é isso? Na verdade é assim, você pega a primeira aula de português, quando você termina o conteúdo, você faz uma bateria de questões daquela aula, E- só daquela aula. Aí, quando você Entendi. termina essa bateria de questões, você vai para a próxima aula de português, aula 2. Quando Entendi, você entendi. termina o conteúdo da aula 2, você faz uma bateria de questões da aula 2. E assim segue, sucessivamente. É sempre conteúdo e uma bateria de questões daquela aula. Eu Conteúdo da próxima acabei, aula. eu acabei esquecendo, Cal. A gente conversou sobre isso realmente da Uhum, outra vez, e assim, eu já estava fazendo esse ciclo, já uns dois já uhum, tinha terminado, eu não tinha feito essa bateria de questões, entendi. aliás. Então, aí o estudo, a gente vai ver aqui, quando a gente entrar no conteúdo propriamente dito, você vai ver como é que organiza. Mas o estudo ele tem que ser baseado nesses dois pilares. Você vai ter o conteúdo e vai ter as questões. Se você pudesse escolher só uma das duas coisas, o que é mais importante, o conteúdo ou as questões? As questões. As questões são muito mais importantes do que o conteúdo, porque quem vai passar é quem vai acertar mais questões. Se você fizer muitas questões, ler os comentários e não ler o conteúdo, sua chance de acertar é maior do que se você só ler o conteúdo. Pode acreditar. Mas beleza, então vamos lá. Tem que fazer questões. No fim da aula, você faz uma bateria e a gente vai ver que a revisão, o ideal é que ela seja feita por questões também, através de questões, e não através de releitura do conteúdo. Então vamos lá. Método eficiente. Teoria. Você vai estudar a teoria daquela aula, vai fazer uma bateria de questões, isso daquela aula ali, né? Depois você passa para a teoria da próxima aula, faz questões da próxima aula, e assim continua. E quando terminar todas as aulas daquela matéria, aí sim você vai partir para revisão. Só que aí a revisão você vai fazer como? Também através de questões, através do seu caderno de erros e através de flashcards, que eu vou mostrar para você como é que faz esse negócio flashcard aqui. Top. Pronto, beleza. Então aqui a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito. O que é que a gente vai ver? Como é que isso aqui é bacana, isso aqui. Ó, tem alguém entrando aqui. É Evanildo. o Evanildo, pode Pronto. adicionar aí. Pronto, ele chegou bem na hora que a gente vai começar o conteúdo importante agora, que Top, é a top. parte propriamente dita da organização. Deixa eu ver se Janderson respondeu. Respondeu não, deixa eu ver.
Deixa eu ver aqui. João Paulo falou aí no grupo. É isso que entrou. É, tô respondendo aqui a ele. João Paulo, se o celular for Android, não precisa instalar aplicativo. Eu acho que se for iPhone, provavelmente ele vai pedir para instalar esse Microsoft Teams. Aí você tem que instalar mesmo. Se for Android, não precisa. É só dizer para abrir pelo navegador que ele vai abrir. Você pega o link, abre o Google Chrome ou qualquer outro navegador que você tenha, cola o link lá no endereço e manda avançar. Pronto, beleza. Vamos lá. Então vamos partir para o que interessa, que é a parte prática da conversa hoje. O que é que a gente vai ver sobre organização? Então, só para lembrar, o tema de hoje é organização, né? Organização. Organização dos estudos. Então, o que é que a gente tem que se preocupar quando a gente pensa em organização dos estudos? Como a gente vai dividir nossa carga horária? Cada um tem uma carga horária semanal de estudo, né? Por exemplo, Anderson, você consegue estudar quantas horas por dia? Cal, estou estudando 2 horas por dia, Pronto. E mas como final de semana? a minha Ah, pergunta para você é a seguinte: sobre a questão dessa base essa base de questões, quando eu finalizar, tipo, se já uhum, bateu a minha 1 hora ali, essas uhum. questões eu vou fazer tipo no outro dia ou mesmo no mesmo dia? Não, no outro dia. Mas aí a gente vai Pronto, chegar beleza. lá. A gente vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Beleza, Mas mas 2 horas, 2 horas, duas só horas por dia. 2 horas mais de final de semana. Você não consegue mais um tempinho, não? Sábado, Consigo, domingo. consigo. Final de semana. Cara, é porque final de semana eu tô na faculdade online. Aí eu tô Entendi. aproveitando domingo, tiro minhas 2 horas, depois dessas 2 horas eu vou para a faculdade fazer as questões, né? Questões não, Pronto, né? Os beleza. trabalhos e responder as atividades. Entendi. Mas Então, dia de sábado e domingo eu consigo 3 a 4 horas. entendi. Pronto, beleza. Aí, então, vamos contar sendo otimista aqui. Sendo, arredondando por baixo aqui. 2 horas por dia, de segunda a sexta, dá 10 horas. Mais 3 horas no sábado, mais 3 horas no domingo, você vai ter 16 horas por semana. Então, Top. essa é a sua carga horária. E hoje a gente vai aprender a dividir essa carga horária dentro das matérias que você tem para estudar, entendeu? Beleza. Aí, dentro dessa divisão que a gente vai fazer, é que você vai encaixar questão, você vai encaixar teoria e questões. Vai ser tudo dentro dessa Certo. carga horária aí. Então, vamos lá. A gente vai ver também como é que a gente vai estudar o conteúdo e como a gente vai fazer questões. E tudo isso tem que ser controlado, né? Porque se você fala em organização, você está falando em controle. Então você tem que Sim, sim. anotar. Você vai ter que anotar o que você está estudando. Eu vou mostrar como é que eu faço a anotação e aí vocês tentam adequar aí. E você vai ter que anotar quantas questões você está fazendo, quantas você está errando, acertando. E depois a gente vai ver como organizar essa questão das revisões, né? Vamos para frente. Eu vou tentar adiantar aqui para a gente não ficar muito tempo aqui. Pronto, aqui aquela ideia do cronograma que eu tinha falado, ó. Não sei se vai dar para ver aí. Ó. Isso é um cronograma. Isso aqui é a técnica que o pessoal usava antigamente. Mas se você perder um diazinho desse aqui, uma matériazinha dessa ou duas, pronto, já bagunçou seu cronograma todo. Aí você vai ter que mexer em um monte de coisa para tentar recuperar. Ou deixar para lá e perder esse tempo aí. Então, o cronograma a gente não usa. O que a gente usa hoje é essa questão aqui do ciclo de estudos. Isso aqui, ó. Ciclo de estudos. Que basicamente é o quê? É a gente ver qual é nossa carga horária semanal. No caso de Anderson aí, 16 horas por semana ele tem para estudar. E ele vai dividir essas 16 horas entre as matérias, entre as matérias que ele tem que estudar. Por exemplo, aqui foi um exemplo que eu tirei do meu ciclo de estudos. Eu tinha 1 hora e meia para estudar, ó, 1 hora e meia para estudar auditoria,
1h30 por semana para estudar TI, 2h30 para estudar contabilidade, 2 horas para estudar legislação tributária, e aí vai. 1h30 para estudar direito tributário, 2 horas para estudar direito tributário 2, que era outra matéria, 1h30 para estudar conhecimentos regionais e meia hora para estudar português. Porque português, como eu já tinha um conhecimento prévio, eu já tinha concluído português em outros concursos, eu só precisava de meia hora para ficar fazendo questões e relembrando, fazendo revisão, basicamente. Então, a gente vai ver como é que a gente faz essa divisão aí. Qualquer dúvida pode ir perguntando aí. Ô Anderson, Evanildo é um que é vigilante? É? Não, Evanildo é que trabalha comigo na Acesso Net. Se apresenta aí, Evanildo. Ah, beleza. Eu pensei que era um baixinho de Divina Pastora, que é vigilante. Tá tranquilo, tranquilo. Esquente não. Então, vamos lá. Como dividir a carga horária? Agora vamos para a prática. Como é que a gente divide a carga horária? Eu vou usar... Tem algum concurso que vocês tenham, assim, em mente? Eu tenho um concurso da Polícia Civil de Sergipe, do o último concurso aqui. Se quiser, a gente pode fazer um exemplo com ela, com esse concurso aí. Vamos fazer. Pronto. Pode falar, Marquinhos. Não, eu ia falar de usar da PEMAL, porque elas também faziam Alagoas, né? Mas pode usar esse aí mesmo, pelo mesmo. PM Alagoas. Pode ser, não É. tem problema não. Deixa eu ver aqui. Como antes vai fazer PCs Ô, Cal, Alagoas. não. Cal, coloque, tem algum de PM. Que Marquinhos está mais próximo do concurso do que eu. Uhum. Então, PEMAL, pô. É esse PEMAL que eu tô falando. Pronto, deixa eu ver aqui. Qual foi o último ano dele? 21. Último concurso. Pronto, beleza. Polícia Militar de Alagoas. Foi Sebrasp, né? Isso. Esse ano vai ser de novo. Saiu semana passada. Beleza. Pronto, eu vou baixar aqui o edital pra gente dar uma olhada. Se você conseguiu Aqui. isso, meu mano. Consegui aqui. Pronto, tá aqui o edital. É bom que até vocês vão pegando a malícia aí, o jeito de olhar o edital. Então tá aqui o nosso edital da Polícia Militar de Alagoas. Mas vamos por partes, né? Vamos olhar aqui como é que a gente divide a carga horária. Então vamos lá. Anderson, vamos supor que Anderson fosse estudar para esse concurso da Polícia Militar de Alagoas. Quantas horas semanais Anderson tem? 16, né? 16. Quais são as matérias do concurso? Aí você vai listar as matérias do concurso. Como é que eu vou ver as matérias do concurso? Eu vou pegar o último edital, que a gente já baixou aqui. Então, tá aqui o último edital. Aí eu vou aqui. O edital ele é separado por tópicos, tá vendo? Ele tem tópico 1, disposições preliminares, que não é o que eu estou interessado. Eu quero saber agora quais são as matérias. Os cargos, no tópico 2, não me interessa agora. Os requisitos para ingressar no cargo. No cargo. Ó, tem mais um aí, Pinho. Fala, Janderson. E aí, meu filho? Olha lá, seu microfone tá mudo. Mas a gente já começou aqui a ver na prática aqui a organização. Mas deixa eu só dar uma voltadinha para você acompanhar aqui. Ó, a gente tá vendo agora a parte prática, como é que a gente divide a carga horária de estudos. Então vamos lá, aqui, cadê? Deixa eu ver como é que eu apago aqui. Ah, tá travado aqui, mas vamos lá. Ó, a gente tá vendo aqui como é que a gente divide a carga horária. Anderson tem 16 horas. E a gente vai ver as matérias do concurso da PM de Alagoas. Vamos dar uma olhadinha aqui no concurso da PM de Alagoas. Tá, a gente já caiu ali de novo. PM de Alagoas. Vamos lá. Vou adiantar aqui e vou logo para a parte das matérias. Inscrição. Possibilidade. Pronto. Aí esse concurso teve a prova objetiva P1, que é de conhecimentos básicos, com 50 questões, e a prova objetiva P2, de conhecimento específico, 70 questões. Então, basicamente, foi uma prova
de 120 questões, 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. E teve uma redação aqui, ó, a P3, que foi uma prova discursiva. Mas vamos lá. Isso aqui para o cargo de oficial, né? Para o cargo de soldado, Não tem isso, não. soldado não teve redação, mas teve a mesma assim, uma prova com a mesma quantidade de questões, 120 questões. Eu vou te mandar aí, Cal, a divisão da quantidade de matérias. Tipo assim, quanto você quer português, matemática, você quer? Não, pô, pode Aí não deixar. tem, não. Tem aqui no anexo, deve ter as matérias. Não, não botou não, não botou não. Oxe, tem, pô, tem que ter no edital. Veja aí, Aqui, ó. veja aí. Tem que ter, tem que ter. Olha lá. No edital ele tem que ter tudo que a pessoa precisa para o concurso. Olha lá. Deve estar no anexo. Tarará. Da comprovação, investigação social, exame toxicológico, nota final e classificação. Olha, juntos de novo. Voltou. Olha, Sabinho. Olá. E aí, meu filho? Agora veio de vez. Eu tava falando. Você conseguiu ouvir o que eu tava falando? Em que parte a gente tá aqui? Não, Não, pronto. Então, a gente começou agora a falar da organização propriamente dita. Como é que a gente divide a carga horária semanal, né? Basicamente, a gente está pegando o exemplo de Anderson, que tem 16 horas para estudar por semana, 2 horas por dia, mais ou menos, e 3 horas no final de semana. E a gente vai pegar as matérias do concurso da PM de Alagoas, para fazer uma divisão aqui, só como exemplo mesmo, para mostrar como é que eu divido aqui as matérias. entendi. Entendeu? Pronto, beleza. Então aqui é o cargo aqui o Marquinho, ó, de oficial, só que a gente quer de soldado, né? Ó, oficial, conhecimentos específicos, biologia, bará. Bill fez a prova de oficial do bombeiro, não foi? Fiz. Não, Fez. mas fiz aqui dentro de Sergipe na época, né? 2018. Foi. É isso mesmo, essa mesmo. Pronto, aqui, ó. Soldado combatente, conhecimentos básicos. Aí você vai vendo as matérias que você tem, ó. Português, né? Vou anotando aqui. Ó, o João Paulo vai entrar já. Entrou. Então, basicamente, as matérias que a gente tem aqui, ó. Português, conhecimentos básicos, né? Português. Já, se você quiser, você pode desligar a câmera e só ligar o microfone. Como é que tá fazendo? Viu? Temos. Você, João Paulo, também. Viu, João Paulo? Beleza. Para deixar a conexão melhor para cá, desliga a câmera, só liga o microfone. Específicos. Pronto. Boa noite. Boa noite, Paulo. Beleza, meu filho? História do Brasil de Alagoas. Carl, explica ele aí. Pronto, beleza. Deixa eu só. Eu consigo aqui, Anderson. Pode deixar. Eu consigo mutar se precisar ou ocultar a câmera. Não esquente, não. Vê aqui. Pronto. Você tem aí, Marquinho? Mas tá vendo que tem aqui, né? Mas se tiver, manda aí pra gente adiantar. Pra Vou mandar. não ficar demorado. Mas tem história, direito administrativo, direito constitucional. Não, o que eu falei que não tem é a quantidade de questões. Por exemplo, quantas vai cair em Isso. português? Tá ligado? Não, isso não tem mesmo, não. Alguns concursos Isso, não tem, então. não. É isso que eu falei que tem. Vou mandar aí agora. Beleza. Pronto, mas estou pegando aqui direito processual penal e direitos humanos. Basicamente é isso aqui. Veja aí se você consegue entender aí, cara. Mandei no privado. É aqui. Pronto, dá para entender sim, tranquilo. Deixa eu botar aqui para baixo, para vocês conseguirem enxergar. Pronto, todo mundo vendo aí, né? Essas são as matérias que tem no concurso da PM Alagoas. Aí a ideia aqui é a seguinte: a gente vai ter que escolher as matérias que vão fazer parte do primeiro ciclo
de Anderson. Como ele estuda 2 horas por dia, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aí estão as matérias, né? As matérias do conhecimentos gerais e as matérias de conhecimento específico. Mas beleza, como ele só tem 2 horas por dia, ó, como ele só tem 2 horas por dia, o ideal é que, ó, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pronto. Qual é a ideia? Você vai pegar uma quantidade de matérias. Paulo, eu vou mutar seu microfone aqui rapidinho, porque tá. Aqui. Pronto, Beleza. já foi. Valeu. Pronto, então, o ideal é que você tenha contato com as matérias, no máximo um dia sim, um dia não. Não adianta você pegar, por exemplo, você vai pegar português e informática. Aí vai colocar aqui, para Anderson, português e informática. Aí vai colocar matemática e história. História. Vai colocar direito constitucional. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Português só vai voltar a ser visto muito depois, se você tentar estudar todas as matérias de uma vez só. Então, não adianta você tentar pegar todas as matérias de uma vez só. Qual é a ideia aqui? Ó, a ideia aqui é você dividir, no máximo, em dois grupos, no máximo, 2 grupos de matérias. Então, a gente tem aqui, ó, vamos ver as matérias aqui. Vamos montar 2 grupos de 2 matérias. Já que ele tem 2 horas por dia, cada dia ele vai estudar 2 matérias. Quais matérias ele vai estudar? Esse é um grande. O X da questão é essa. Por onde ele começa? Se já tiver saído o edital, aí a chance de passar é mínima. Por isso que o ideal é você estudar antes. Se já tiver saído o edital, você vai ter que correr para as matérias que valem mais pontos. Mas, como a gente vai estudar antes de sair o edital, que é o certo, você vai pegar as matérias que caem na maioria dos concursos. Quais são essas matérias? Concurso da área policial, cai mais português, Informática. cai Raciocínio lógico. informática. Cadê o... Cai português, cai informática, cai raciocínio lógico, né? Que deve estar aí dentro de matemática nessa divisão que Marquinho fez. Geografia não, história não, é específico. Direito constitucional cai muito. Direito administrativo cai muito. Direito penal cai muito. Mas aí você só vai poder pegar 2 grupos de 2 matérias. Então a gente vai pegar aí, por exemplo, direito constitucional. Direito constitucional. Então, beleza. Então a gente vai ter aqui, ó, 2 grupos de matérias: português, informática, raciocínio lógico e direito constitucional. Por que 2 grupos? Porque se na segunda ele estudar português e informática, na terça ele vai estudar raciocínio lógico e direito constitucional. Na quarta, ele já vai ver novamente português e informática. E na quinta, ele já vai ver novamente lógica e direito constitucional. Então, o ideal seria se você tivesse contato com as matérias todos os dias, mesmo que fosse um pouquinho, porque isso vai massificando sua intimidade com a matéria, seu contato. Então, se você convive todo dia com uma coisa, pô, essa coisa entra na sua cabeça até por osmose. Só de você conviver com aquilo todo dia, você aprende, entendeu? Então, no ciclo de Anderson aqui, a gente vai colocar português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, né? Então, essas são as matérias que Anderson vai estudar. Ele tem 16 horas, ele vai estudar português, raciocínio lógico, informática e direito constitucional. Tá, beleza. E aí a gente vai ver como dividir o tempo, né? Como a gente vai dividir o tempo. Então, vamos lá. O que é que eu uso para dividir o tempo? Eu uso o peso da matéria nesse concurso. No edital não vem a quantidade de questões, nesse edital especificamente não veio, mas
a gente pode pegar a prova anterior. E na prova tem lá a quantidade de questões que caiu. Que provavelmente é isso aqui que Marquinhos já separou. É português, Isso. 24. Matemática, 12. Informática, 14. Então, a gente já sabe mais ou menos quantas questões caíram. Então, eu vou usar esse número de questões como peso. Então, se português caíram 24 questões, português é muito importante. Se matemática caíram 12, informática 14, olha lá. Essas matérias aí básicas são as matérias mais importantes para esse concurso aí. Então, eu vou anotar aqui a quantidade de matérias que caiu em português, de questões que caiu de português, por exemplo, 24. Raciocínio lógico, que é matemática aqui, caíram 12. Informática, caíram 14. Direito constitucional, caíram 10. Aí você vai dizer, pô, mas geografia e história caíram mais questões. Por que a gente vai estudar direito constitucional? Porque geografia e história de Alagoas só vai servir para o concurso de Alagoas. Então a gente deixa a geografia e história para pegar mais para frente. Ô, Carlos, nesse caso aí, Hum, rapidinho, uma dúvida particular agora. Nesse tá. caso aí, é geografia e história do Brasil e de Alagoas. Aí eu É. sei que logo após a PEMAL, eu vou fazer PM Bahia também, que vai ter geografia geral também. Essa eu acho interessante começar a estudar desde já. Cara, tem matérias mais genéricas que caem em mais concursos. Se você já tiver terminado essas matérias que caem na maioria dos concursos, você pode partir para essa outra aí que é que é genérica também. Mas se você não viu, por exemplo, português, lógica, informática, direito constitucional, direito administrativo, eu acho que não vale a pena partir para história e geografia do Brasil, não. Beleza. Porque cai em poucos concursos, entendeu? Cai em Uhum. poucos. Mas beleza, eu estava escrevendo aqui e vocês não estavam vendo a tela que eu estava escrevendo. Mas beleza. Tá aqui as questões, ó. As questões, a quantidade de questões que caiu no concurso, né? Pronto. Então, para mim, isso vai ser o peso que eu vou usar para dividir meu tempo. O tempo de Anderson, no caso aqui, às 16 horas. Aí, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma calculadorinha de tempo aqui que eu fiz no Excel, que eu vou compartilhar com vocês. Mas basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui a calculadora. Cadê ela? Pronto, aqui. Calculadora. Pronto, vamos ver se vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu destravar aqui essa planilha. Desproteger planilha. Ô, Carlos, mute antes aí, posso ficar zoando? O cachorro tá latindo, né? Deixa eu ver. É, tá latendo aí. Ei, meu cachorro bem lativo, um safado. Pronto, tá dando para ver bem aí ó, as matérias? Tá. Pronto, aí eu vou Tá, apagar. tranquilo. Eu vou apagar essas matérias aqui que não tem nada a ver com o nosso exemplo e vou colocar as matérias do exemplo de Anderson. Ó, aqui embaixo eu vou colocar a carga horária semanal, o total, tá vendo aqui que é total? Eu vou colocar o total de horas que Anderson tem para estudar por semana. Anderson tem 16 horas. 16, 2.00. 16 horas. Pronto. Agora a gente vai preencher aqui com as matérias que Anderson vai estudar no ciclo dele. O ciclo dele vai ser de 4 matérias, né? Que vai ser o quê? Português. Eu gosto de trabalhar com o nome da matéria abreviado, mas você pode colocar o nome cheio aí, fica a critério de vocês aí. Português, raciocínio lógico, informática e direito constitucional. Pronto. Quantas questões caíram lá no último concurso de português? 24. Quantas questões caíram de raciocínio lógico? 12. Quantas questões caíram de informática? 14. De direito constitucional? 10. Tem concurso que tem peso. Por exemplo, português tem peso 2. Informática tem peso 3. Tem concurso que tem peso. Geralmente, concurso da área policial não tem. Geralmente. Aí o que Esse é aí que não você teve, faz? não. Não teve não, né? Pronto. Aí você coloca Não. peso 1 em tudo. Coloca 1 em tudo. Pronto. Aí já vai estar
pronta aqui a divisão do tempo, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, de acordo com o peso, com o número de questões que caíram, ele teria que estudar 6 horas e 24 minutos por semana de, de português, 3 horas por semana, 3 horas e 12 minutos de raciocínio lógico, 3 horas e 44 minutos de informática e 2 horas e 40 de direito constitucional. Essa é uma divisão com base no número de questões que caíram no último concurso. Eu faço assim, geralmente. Só que eu faço uma adaptação, né? Olha lá o que é que eu faço, ó. Eu faço essa adaptação aqui, ó. Eu faço a divisão pelo peso da matéria, que foi o que eu fiz aí agora. Pelo peso da matéria. E depois eu ajusto pelo conhecimento do que eu já estudei antes. Como assim? Eu vou lá, simplesmente, e vou ajustar isso aqui. Eu não vou deixar exatamente nesse tempo aqui. Por exemplo, português, 6 horas quer dizer que eu vou precisar estudar mais ou menos 1 hora por dia de português. Aí eu, em vez de 6 horas e 24, eu boto 6 horas. 6 horas de português. Aí eu faço aqui do lado mesmo, não precisa de muita coisa não. Ou aqui do lado, ou mais afastado um pouquinho. 6 horas de português. É, raciocínio lógico. 3 horas e 12. Eu posso colocar, sei lá, 4 horas. Eu vou ajustando, entendeu? De acordo com o que eu já estudei. Por exemplo, se fosse meu caso, eu não colocaria 6 horas de português. Eu colocaria 3 horas só. Porque eu já estudei muito português. Mas para quem não estudou, está começando a estudar agora, deixa 6 horas de português. Para Anderson. Raciocínio lógico, 3 horas e 12 minutos. Vamos arredondar isso aí para 3 horas. Né? 3 horas. Informática, 3 e 44. Vamos arredondar isso aí para 4 horas. Eu vou ajustando aí. Direito constitucional, dá 2 horas e 40, eu vou colocar 3 horas. Ó, aí a gente soma para ver se ficou redondinho às 16 horas. 6 mais 3, 9. 9 com 7, 16. Então ficou isso aqui, ó. 16. Seu ciclo, Anderson, seria esse, ó. Português, 6 horas. Português, 6 horas. Raciocínio lógico, 3 horas. Informática, 4 horas. E direito constitucional, 3 horas. Entendeu a divisão aí? Sim. Pronto. Aí a ideia é a seguinte. Agora a gente vai adiantar ali. Vamos para o próximo passo. Você todo mundo entendeu aí? Alguém tem dúvida de como fazer essa divisão aí? Eu vou deixar essa planilha para vocês aí depois. Basicamente você colocar as matérias que você vai estudar no seu ciclo, colocar o número de questões que caiu na prova, na última prova, e colocar o peso. Se não teve peso, você coloca um para todo mundo. Pronto. A planilha já vai lhe dar aqui mais ou menos quanto tempo você vai estudar. E aí você arredonda ou você ajusta de acordo com o seu conhecimento anterior. Como eu falei, no meu caso, eu já estudei muito português. Eu posso tirar de português, tirar 1 hora, coloco 5 só. E colocar em raciocínio lógico, em vez de 3, eu colocar 4. Então você pode ajustar, não é engessado, é obrigatório fazer daquele jeito. Não. Mas você tem que ter consciência de uma coisa. Quanto mais questões a matéria tem, mais importante a matéria é. Então, mais tempo você deveria dedicar para ela. Então, eu penso assim, né? Dificilmente eu faço um ajuste aqui muito grande. Dificilmente. Só se eu já tiver realmente Por, muito. por incrível que pareça, essas são as matérias que eu estou estudando. Pronto. Mandei para você aí no WhatsApp aí. Beleza. Pronto. Binho, tá claro aí, Binho, para você? BO aí. Ah, beleza. Pronto. Então, basicamente é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa divisão aqui de horários, pode perguntar, né? Senão a gente vai para frente. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Como estudar o conteúdo? Como estudar o conteúdo? Olha o que é que a gente vai ver. Como estudar o conteúdo? Deixa eu adiantar aqui.
como fazer questões e como fazer revisão. Só isso, para a gente terminar. Então vamos lá. Como estudar o conteúdo? Tenha um único curso. Pode falar. Licença aí, o seu raciocínio. Diz aí. No caso, esse cronograma que você fez aí, específico, ele está se tratando de estudo para PM ou para outro tipo de... da civil, tipo assim? Esse aqui foi para... O exemplo foi a gente pegou da PM de Alagoas. PM Alagoas, né? Foi, PM Alagoas. Aquelas matérias ali que... Essas aqui, ó. Essas aqui são as matérias da PM Alagoas. Certo. Mas aí... são matérias que é para a área policial, né? Aí você começa a estudar as matérias que caem na maioria dos concursos da área policial, se você está focado na área policial, que é português, matemática, informática, constitucional, administrativo, penal, processo penal. Direitos humanos não cai tanto, mas cai de vez em quando. E a legislação da PM Alagoas é o que você ia estudar por último, depois que sair seu edital. A legislação da PM de Alagoas, a geografia e a história. É o que você ia estudar por último. Porque as outras matérias caem na maioria dos concursos, então é melhor começar por elas. Porque se você não passar na PM Alagoas, no próximo concurso você já está com a base bem feita. Aí você só vai pegar as matérias específicas. Eu estava observando, viu, Cláudio? E eu já tenho 31 anos, entendeu? E tenho uma idade, porque tinham aprovado, era até 35 anos, né? Que a PM seria, né? Sim. Toda do Brasil, no caso, né? Aí, nosso presidente Lula, ele vetou isso aí, não foi? Acredito que sim. Eu não acompanhei de perto, não, mas acho que vetou. Aí, o que é que acontece? A PM Sergipe é 35 anos, PM Sergipe, se eu não me engano, PM Maranhão. Isso. Bahia, se eu não me engano, é 30 anos. E PM Alagoas são 30 anos também. Não sei. Esses dados aí. É isso mesmo. A maioria das PMs e Corpo de Bombeiros é 30 anos. A maioria do Brasil. Aqui lá em Sergipe são 35 anos mesmo. Eu entrei com 35 no bombeiro. Meu caso agora, PM Bahia, que vai ter não sei quantas mil vagas, e PM Alagoas já não vai dar para mim fazer. Entendeu, Cláudio? Aí eu vou focar agora em Guarda Municipal, Polícia Penal, que aqui também vai ter, e Civil, que é o mais aí, né, para vir esse ano, né? É isso. Mas é isso mesmo. Você tem que ver os requisitos, né? Se você não se enquadra, tem que partir para outro mesmo. Ver o outro que você se enquadra. Mas eu estou entendendo aqui esse plano que você fez para Anderson, né? Isso. Mas aí se aplica para qualquer concurso. Por exemplo, Guarda Municipal. Você pode pegar o último edital da Guarda Municipal de Aracaju e olhar lá as matérias que caíram, quantas questões caíram de cada matéria, para fazer a mesma divisão da sua carga horária semanal, né? Você vai ver quantas horas você tem por semana. Por exemplo, você consegue estudar quantas horas por dia? Rapaz, eu saio de casa 9 horas, eu pego um trabalho 9h05, né? Então, se eu me acordar, vamos dizer assim, 3 da manhã até 7 horas estudando, entendeu? Mas aí eu já não aconselho, bicho. Eu não aconselho você acordar tão cedo, porque aí você vai cansar, entendeu? Também. Tem que ser um ritmo sustentável. Quando é que eu acordava? Minha prática, eu acordava 4h30, quase 5 horas, que é quando o dia clareava, entendeu? Aí eu estudava até o horário que eu podia, tipo umas 2 horas de manhã. Quando eu voltava do trabalho, eu estudava mais umas 2 horas no final do dia. Mas também não adianta você fazer muito sacrifício, porque você acaba se desgastando, não consegue absorver o conteúdo se você tiver com sono, entendeu? Tem que ter equilíbrio. O ideal é você ter o máximo de equilíbrio. Mas assim, vale tudo. Que dá certo, dá. Agora tem que ver uma coisa sustentável no longo prazo. Porque se você se quebrar todo no começo, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Vai acabar perdendo a saúde também, né? Mas é isso, é se planejar para conseguir. Vamos dizer que você consiga 4 horas por dia. Se você consegue 4 horas por dia,
seu ciclo pode ser de 4 matérias. Aí, todo dia você vai ver essas 4 matérias. Então, todo dia você vai ter contato com essas 4 matérias. Ou seu ciclo pode ser de 8 matérias. Então, em um dia você vai ter contato com 4, no outro dia você vai ter contato com as outras 4. E vai ficar repetindo isso. Aí vai do seu critério, quantas matérias você quer pegar. Mas eu recomendo, no máximo, 5 matérias no ciclo. Para não ficar vendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas vamos para frente, vamos lá. Um dia no máximo 2, né? Não, aí vai. Não, na verdade, eu gosto de estudar no máximo 1 hora de cada matéria. No máximo 1 hora de cada matéria. Tem matéria que é tão chata que eu só estudava meia hora por dia daquela matéria. Então, tipo, se você tem 4 horas por dia para estudar e você vai estudar no máximo 1 hora cada matéria, você pode estudar 4 matérias diferentes no mesmo dia. Entendeu? Não tem problema. Você pode estudar 4 matérias diferentes. Até porque se você ficar também em uma matéria só muitas horas, você não vai conseguir absorver muito conteúdo. Isso. Mas vamos lá, vamos para frente. Pode prosseguir aí, Cláudio. Beleza. Então, como dividir a carga horária? Beleza. Como estudar o conteúdo? Isso aqui é muito importante, bicho. Tem gente que pega 3, 4 cursinhos, tipo, pega o estratégia, pega o GRAM, pega o ponto dos concursos, não sei o quê, e aí quer estudar a mesma matéria pelos três cursinhos. Não adianta, você está perdendo tempo. Escolha um e estude aquela matéria por aquele cursinho ali que você escolheu. O resto dos materiais que você tem, tipo, vamos supor que você tenha do Focus, do GRAM, o resto é complemento, pô. Você teve uma dúvida, você estudou pelo Estratégia, por exemplo, e aí você ficou com dúvida. Você pode pegar o cursinho do GRAM, dar uma olhadinha naquele assunto específico ali para tirar a sua dúvida. Mas hoje em dia nem precisa, velho. Você joga no chat GPT e você tira a dúvida. Não tem problema. Mas beleza, tenha um curso, não fique querendo estudar por 3, 4 cursos. Tenha um local fixo para estudar, um cantinho seu ali de estudo, e 1 hora marcada para estudar, para o seu corpo criar o hábito. E aqui é o que eu tinha falado. No início ou no fim do dia, você deixa as piores matérias. Tipo, a primeira matéria que você vai ver, você pode começar com a matéria que você tem dificuldade, porque vai ficar mais gravada na sua mente. E a última matéria do dia também, você pode deixar outra matéria que você tem dificuldade. No meio do dia, você coloca as matérias que você gosta. Você tem mais facilidade. Mas as matérias difíceis, o ideal é deixar no início e no fim do dia. Pronto. Estudar com o celular desligado, porque distração, bicho, não ajuda. E aqui um ponto polêmico. Ó. Estudar sem fazer anotações. Isso aqui pouca gente consegue. Mas é muito mais produtivo você estudar sem fazer anotação. Eu já perdi tanto tempo fazendo resumo, fazendo mapa mental, e eu nunca usava, nunca lia resumo, nunca conseguia estudar por mapa mental. Então, eu não faço anotação. Às vezes eu faço marcações. Tipo, eu estou lendo um PDF, aí eu dou uma marcadinha em amarelo, tá? Um destaque. Mas também não faz muita diferença. É só para um consolo mesmo. Porque tem gente que gosta de ficar marcando, né? Como é meu caso. Mas também não faz muita diferença. O que é que faz diferença? Você estudar o conteúdo, entendendo tudo. Por isso que você não pode estar se distraindo. Estudar entendendo. E estudar no máximo, pela minha recomendação, no máximo 50 minutos por matéria. No máximo. E fazer intervalos entre uma matéria e outra de 10 minutos. Uns 10 minutinhos de intervalo ali. Aí, nesse intervalo, pô, você não vai pegar celular, não vai assistir televisão, você tem que ficar descansando mesmo, deixando o cérebro descansar. Isso aqui é o que a gente chama de técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro. É você estudar um período e descansar um pouquinho. Estuda outro período, por exemplo, você estudou 30 minutos de uma matéria, descansa 5 minutos. Estudou 10 minutos, ou estudou 50 minutos, descansa 10 minutos. Aí esse descanso é deixar a mente sem pensar em nada, só relaxar mesmo. Alguma dúvida nisso aqui? Ou tá tranquilo, né? Marcando aqui. Terminando Eu vou disponibilizar esse material aqui. Se não quiser anotar também, não precisa não. Pode ficar tranquilo. Beleza.
Eu vou mandar para Pode vocês isso prosseguir, aqui. então. Vamos lá. Pronto, como fazer questões? Foco nas questões do seu material, porque tem gente que fica... Tem um material lá, um PDF, e em vez de fazer as questões do PDF, vai procurar em site de concurso, site de questões. Você só vai para o site de questões para tirar dúvida ou quando tiver terminado as questões do seu PDF. Como é que eu faço? Eu estou resolvendo as questões do PDF. Se eu ficar com alguma dúvida na questão, eu copio, jogo no Google, vejo no site de questões, no que concursos, que é o que eu uso. E aí, se eu não conseguir tirar a dúvida, eu vou para o chat GPT, aí eu me viro, né? Mas aí o ideal é você fazer primeiro as questões do seu material aqui, ó. Questões do seu material, do seu PDF. E Então, fazer... você aconselha, é, quando a gente estudar pelas questões do curso que nós estamos estudando, caso grão ou estratégia, né? Isso, exatamente. Você vai responder as questões que estão no PDF desse cursinho aí. Porque elas vão complementar o conteúdo que você estudou. Tem coisas que eles não colocam no conteúdo, mas colocam nas questões. E se você fizer questão de outro lugar, você pode deixar de ver algum conteúdo importante que eles tinham separado lá para você ver, nas questões do PDF. Beleza. Pronto, beleza. Então, e outra coisa. Lá no PDF tem questões comentadas e questões sem comentário. Tem uma lista de questões e tem as questões comentadas. Eu recomendo que você faça as questões comentadas. Como? Você tenta responder a questão e se ficou alguma dúvida, aí você olha o comentário do professor, que vai estar lá logo embaixo. Vai estar o comentário do professor. Se você ainda assim não conseguir entender, eu recomendo que você procure tirar sua dúvida antes de continuar. Não adianta você pular para outra questão antes de entender a que você terminou de fazer. Aí como é que você tira a dúvida? Você pode usar o chat GPT, você pode usar o que concursos, ver os comentários dos alunos, você pode usar o Tec concursos, sei lá, qualquer fonte, ou Google mesmo. Aí você vai ter que se virar para tirar sua dúvida daquela questão. E aí é isso aqui que eu estou falando, né? Onde é que eu tiro as dúvidas? Pronto. E outro truque que eu uso é resolver primeiro as questões ímpares e depois as questões pares, porque eu consigo abranger uma quantidade maior de assuntos. Por exemplo, vamos supor que você está estudando a aula zero lá e tem 50 questões dessa aula zero. As 5 primeiras questões podem ser do mesmo assunto ali. As 5 seguintes podem ser do mesmo assunto. Então, eu recomendo que você faça a questão 1, questão 3, questão 5, questão 7, sempre pulando uma. E depois, quando terminar, você volta para a questão 2, questão 4, questão 6. Porque assim você consegue ver mais assuntos ali. E à medida que você vai fazendo respondendo essas questões, você vai fazer o caderno de erros. Quando você erra uma questão, você vai lá e faz o caderno de erros. Que eu já expliquei aqui na outra conversa, que o caderno de erro é você anotar o que você não sabia, o que faltou para você acertar aquela questão. O que faltou para eu acertar aquela questão? É isso que você vai anotar no caderno de erros. E se tiver alguma coisa que você precise decorar, uma coisa que é decoreba mesmo, decoreba, tipo, sei lá, um mnemônico aí de direito constitucional, só se diva plu, aí você pode fazer um flashcard. E aí, se vocês quiserem, depois a gente vê como é que faz o caderno de erros, que a gente já viu aqui. A gente pode dar uma olhadinha depois. E flashcards. Como é que a gente faz flashcards. Pronto. E outra coisa. Ô, Carl, uma perguntinha Ah, rapidinho. diz aí. Em relação ao caderno de erros, você tem um momento específico que você usa ele ou como é que você aplica ele na revisão, no caso? Pronto, beleza. Então, quando é que eu uso o caderno de erros? À medida que eu terminei a aula. Quando eu terminei a aula, eu vou fazer questões, né? Eu faço uma bateria de questões. Quantas questões eu faço? Eu faço umas 20
no máximo 30 daquela aula. Aí, tudo que eu errar naquela bateria de questões, eu vou fazer no caderno de erros, vou colocar no caderno de erros, o que faltou para eu acertar aquela questão. Quando é que eu vou usar esse caderno de erros? Sempre que eu voltar a fazer questões daquela aula, antes de fazer as questões, eu dou uma lida no meu caderno de erros. Dou uma lida. Tipo, mas quando é que eu vou voltar a fazer questões daquela aula? Só quando eu terminar todas as outras aulas. Terminei todas as aulas daquela matéria, aí eu vou voltar para a aula 0 e vou começar a fazer só questões. Só fazer questões. Aí, tipo, eu faço 10 questões da aula 0, 10 questões da aula 1, 10 questões da aula 2, e aí vou fazendo. Fico rodando, só fazendo questões das aulas. E antes de fazer questões de cada aula, eu leio o caderno de erros daquela aula. Entendeu a ideia? Qual é? Entendi. Pronto. E aí, antes de fazer a prova, eu vou ficar lendo só o caderno de erros. Eu não vou fazer mais questões. Sim. Tipo, faltando uma semana para a prova, ou 15 dias. Aí eu vou só focar no caderno de erros, nos flashcards, para tentar decorar o máximo ali, o que eu preciso. É flashcard e caderno de erro, pô. Flashcard e caderno de erro. Só isso que eu vou usar. Pronto, aí, um ponto aí então, Cal, que eu tinha um pensamento diferente. Eu, na minha cabeça, quando chegava perto da prova, era fazer o máximo de questões. Então, como na prova você não vai ver uma questão repetida, você pode ver uma parecida, mas não é igual, a sua ideia de revisar o caderno de erros é por isso, porque você não vai ver uma questão igual. Na verdade é o seguinte, ó. Se você acertou a questão, durante suas baterias de questões ali, se você está acertando aquelas questões que você acertou, provavelmente se ela aparecer na prova, você vai acertar também. Onde é que está o problema? O problema eram as questões que você errou, porque provavelmente se ela aparecer na prova, se você não tiver isso no caderno de erros e não ficar revisando, quando aparecer algum detalhezinho daqueles que você errou, você vai errar de novo. A tendência é que você erre de novo. Porque o que acontece? Pode ver, quem faz muitas questões sempre erra, geralmente erra a mesma questão várias vezes. Erra 2, 3, 4 vezes a mesma questão. Por quê? Porque não fez o caderno de erros. Então, é mais importante você massificar o que você está errando. O que você está acertando não precisa se preocupar. Pode ficar tranquilo que se cair na prova, você vai acertar. Agora, o que você errou é onde está o problema. É o que você precisa massificar. Entendeu? Eu sei que, Sim, que perfeito. a gente quer ter tudo na mão, quer rever várias questões ali, mas, bicho, nem se preocupe. Pode ter certeza que sua mente ela guardou aquilo que você aprendeu. E o que você estava errando é o que você precisa fortalecer. Fortalecido. Beleza, entendi. Né? Pronto, beleza. Então vamos para frente. Aí eu queria falar com relação à organização. Tanto a parte dos estudos quanto a parte das questões, você tem que você tem que controlar isso aí. O que é que você estudou? Quantas questões você fez? E aí eu vou mostrar aqui como é que eu faço para controlar. Cal, Ah, eu só uma pergunta. Nessa questão de caderno de erro e o flashcard, no caso, a gente poderia fazer outro dia algo específico só para eles dois. pode sim, pode sim. A gente marca outra Pronto, fica reunião legal. e fala só de Isso. caderno de erro e só de flashcards. E Sem problema flashcard, boa. Aí a minha segunda pergunta é, eu acredito que eu já fiz essa pergunta, mas eu vou fazer novamente. nenhum. Nessa questão de fazer questões, beleza, direito constitucional, português, e aí vai. Mas quando é raciocínio lógico? A mesma coisa. Você Com vai fazer que uma bateria de frequência a gente tem questões. que fazer? Aqui é tipo assim, se não tiver uma boa base. Uhum. Mas raciocínio lógico, pode ficar tranquilo que você consegue aprender sem ter um conteúdo anterior. O problema é a matemática em si, que é mais difícil de você aprender sem ter uma base. Mas o raciocínio lógico é totalmente possível você aprender sem ter base nenhuma, sem problema nenhum. Dá para aprender. Agora tem que meter a cara, entendeu? Não tem Ok, mistério, não. Pronto, mas vamos lá. Como é Interpretação das questões também, né, Cláudio? Conte muito, né? isso? A interpretação aí já é uma questão do português e da prática, né? Você só vai aprender a interpretar bem, praticando muito, errando muito e aprendendo o que você errou. Porque se você não conferir a resolução para entender onde foi que você errou, você não evolui.
aí você vai errar. Não tem problema de errar. O importante é você entender onde é que você errou, para não errar mais. E Essa aí, questão que Anderson falou aí do raciocínio lógico, ela também tem questões interpretativas, né? tem, não, todas as matérias você precisa interpretar nas questões, né? Tanto raciocínio lógico, matemática, qualquer uma, história, todas as provas hoje exigem interpretação pesada. Mas é isso aí. Vamos lá. Como fazer revisões? E aí vamos supor que vocês já terminaram todas as aulas de todas as matérias, que seria um sonho. Eu acho que eu nunca terminei isso em concurso nenhum. Eu acho que eu nunca terminei o edital. Mas aí vamos supor que vocês terminaram aí e estão só fazendo revisões. Como é que você vai fazer essa revisão? Na verdade, quando? Quando é que você vai fazer essa revisão? Só depois que terminar todo o conteúdo daquela matéria. Aí você vai começar a fazer revisões. Por quê? Só depois que terminar todo o conteúdo. É o seguinte, veja só. Se você não sabe nada de um assunto e você vir esse assunto uma vez, é mais provável que você absorva. Vamos dizer que é mais provável que você acerte, sei lá, 50% das questões de um assunto que você nunca viu e só viu uma vez, aliás, que você só viu uma vez, do que é mais difícil você evoluir um assunto que você já estudou outras vezes. Deixa eu tentar explicar melhor. Vamos supor que você tem aqui português, que você estuda desde sempre, e raciocínio lógico, que você está estudando pela primeira vez na vida. Ó, você tem português e raciocínio lógico. Português você já estudou várias vezes. Vamos supor que nas questões de português você acerta ali 50%, 60% das questões de português. Das que você está fazendo, você está acertando 60%. Raciocínio lógico, você nunca estudou. Qual é mais vantagem? Você revisar português antes da prova, aliás, antes do edital sair. É mais vantagem você revisar português ou você estudar raciocínio lógico do zero? É mais vantagem você estudar raciocínio lógico do zero. Porque é muito mais difícil você, com revisões, você evoluir de 60% para 70% de acerto. É muito mais difícil do que você sair de zero em raciocínio lógico para 50%. Então, é muito mais fácil você sair do zero para 50% do que você ir de 60% para 70% no seu índice de acerto. Então, é muito mais vantagem você, em vez de você perder muito tempo revisando coisa que você já viu, é muito melhor você pegar coisa nova. Isso antes do edital, repito, né? Não é sempre não. Estou falando isso antes do edital. Depois que o edital saiu, é o Deus nos acuda, né? Você revisar o que você já viu. Não tem para onde correr. Então, você só vai se preocupar com revisões depois que terminar todos os assuntos daquela matéria. Aí você vai se preocupar em revisão. E como é que você faz a revisão? Lendo o caderno de erros, lendo os flashcards, que você vai ler. Flashcard é para você andar com ele no bolso, pô. Ou no aplicativo, que a gente chama de... Tem um aplicativo chamado Anki, que aí você bota os flashcards nele e fica lendo ele ali. Parou 5 minutinhos ali, começa a ler flashcard, que aí você vai memorizando. Pronto. E como é que você faz as revisões também? Fazendo questões. Eu acho que é o ponto mais importante da revisão, é fazer questões. Então, se você já terminou todas as aulas de português, aula 0, aula 1, aula 2, até a aula 20, como é que você vai revisar agora? Você vai vir fazendo questões. Começa a fazer questões da aula 0, faz uma bateria de questões da aula 1, outra bateria de questões da aula 2. E sempre que fizer essas questões, você vai alimentando o caderno de erros e montando seus flashcards. Então, o caderno de erros você só faz quando estiver respondendo questões. E os flashcards também. Porque é nas questões que você vai ver
o que é importante para estar no seu flashcard e o que é que você está errando para colocar no caderno de erros. Pronto, aqui são só algumas ferramentas que eu recomendo que vocês pesquisem no YouTube, velho. Tem vários vídeos, velho, de como você monta isso, ó. Como você monta ciclo de estudos, que eu já mostrei ali. Como é que você faz a divisão da carga horária. Como você faz caderno de erros. Dá uma pesquisada no YouTube. Como você faz flashcards. Pode ser no papel ou pode ser no Anki. E eu acho legal também você ter um edital verticalizado, mas isso aí é frufru, é besteira. Se tiver, beleza. Se não tiver, também não vai fazer muita falta. E a técnica Pomodoro, que é aquela de você descansar um pouquinho antes de cada sessão de estudos. Tipo, você vai fazer uma sessão de português. Você faz uma sessãozinha de 50 minutos, descansa 10, vai para a informática, faz mais 50 minutos, descansa 10, e aí vai para outra matéria se você quiser. E aí, basicamente é isso. Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, bem rápido, como é que eu faço o meu controle de todos esses aspectos aqui. Tanto do controle do conteúdo estudado, como das questões. Então, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço isso aí. Pronto. Basicamente, eu uso essa planilha aqui, ó. Tá dando para ver bem aí? Sim. Pronto. Então, o que é o ciclo? O ciclo, basicamente, é a semana que eu estou estudando, né? Se é a minha primeira semana, vai ser ciclo 1. Primeira semana, ciclo 1. Tudo que eu for preencher aqui na minha planilha de controle vai estar no ciclo 1. Aí vamos supor que eu vou estudar aqui, eu tenho as matérias aqui do meu ciclo de estudos, eu vou estudar auditoria. Ó, vou estudar auditoria. Aí eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma. Vamos dizer que eu estudei a aula 0. Estudei uma hora de auditoria, da aula 0. Só conteúdo, não fiz nenhuma questão. Como é que eu vou anotar aqui, ó? Como é que eu anoto? Eu anoto auditoria, o nome da matéria que eu estudei, né? A aula que eu estudei, aula 0. A data que eu estudei, que foi a data de hoje. Qual é o ciclo que eu estou, ou seja, qual é a semana que eu estou estudando? É a minha primeira semana de estudo. Se for a segunda, você coloca 2, mas como é a primeira, vai estar aqui, primeira. Quanto tempo eu estudei? Vamos supor que eu estudei 50 minutos. Eu anoto aqui 0, 2 pontos, 50. Não fiz questões. Também, se eu não fiz questões, não tenho que anotar acerto, né? O que é que eu boto na observação? Geralmente eu boto em que ponto eu parei naquele PDF ou naquele vídeo, na videoaula. Por exemplo, se for videoaula, eu coloco, eu assisti o vídeo número 1 até 30 minutos. Sei lá, eu anoto aqui onde eu parei para eu poder continuar na próxima vez que eu for estudar. Ou se eu tiver no PDF, estudei até a página 20. Pronto. E eu fiz a anotação aqui do meu tempo de estudo. Aí vamos dizer que eu estudei mais 50 minutos de português. Aí eu vou lá, anoto português. Português. Foi a aula 2, que eu já estou na aula 2, por exemplo. Mais 50 minutos de português. Não fiz questões também. Estudei até a página 15. Aí tem que colocar a data, né? Claro. A data que você estudou e qual é o ciclo. Ciclo 1. E aí eu vou anotando. Tudo que eu for estudando aqui, eu vou colocando aqui no controle. Vamos dizer que eu já estudei raciocínio lógico e vou anotar aqui. Português PTG. Português eu escrevo PTG. Estou usando a sigla. Português. Aí tudo que eu vou anotando aqui, essa planilha já totaliza para mim. Essa planilha aqui que eu tenho, ela totaliza.
Eu acho que até mostrei para vocês ela da outra vez. Ela vai totalizar aqui no meu ciclo. Ó. Essa aba aqui de ciclos é um controle automático aqui que é feito. Eu já montei essa planilha aqui para automatizar tudo. Então, ela já vai anotar lá no ciclo que eu estudei 50 minutos de português, ou 50 minutos de auditoria e 50 minutos de português. Olha lá no ciclo. Ó. Ciclo. 50 minutos de auditoria e 50 minutos aqui de português. Lá no começo da nossa conversa, eu coloquei aqui, ó, minha meta. Lembra que eu coloquei lá as metas de Anderson na calculadora? Ó? Tava aqui anotadas as metas de Anderson. Ó. 6 horas de português, 3 horas de raciocínio lógico, 3 horas de informática. Isso eu vou controlar aqui nas minhas metas aqui. Eu coloco aqui, ó. Eu digito qual é minha meta semanal de cada matéria. Ó. 1h30 de auditoria. Minha meta semanal é 1h30 de TI. 2h30 de contabilidade. Aqui o meu ciclo tem muitas matérias, porque eu já estava no pós-edital. Mas no caso de vocês podem tirar aqui essas matérias. Você vai deixar só o que você estiver estudando. O resto você deleta. Ó, não precisa. Vai deixar só o que você está estudando. E aí, você vai controlando lá. Sempre que você preencher aqui, ó, eu estudei, vamos supor que no dia seguinte, eu estudei mais um pouco de português. Continuei na aula 2, estudei mais 50 minutos, e agora eu fui até a página 30. E foi no dia 8, ciclo 1. Pronto, beleza. Aqui, ó, ele já vai totalizar aqui no meu ciclo. Ó. Português, cadê o português? Eu tirei aqui, mas é só colocar de volta. Português. Aqui, ó, ele já pegou. 1h40. Minha meta de português semanal, vamos supor que seja 5 horas. Pronto. 1h40 aqui de português, eu já estudei. Então, quando o tempo estudado aqui bater minha carga horária semanal, minha meta semanal, eu não vou estudar mais português. Né? Então, eu vou estudar auditoria, estudei 50 minutos. Aí a próxima matéria que eu vou estudar do meu ciclo, TI. Vou estudar e vou anotar lá no meu diário o que eu estudei de TI. Depois eu vou estudar contabilidade. Vou anotar aqui o que eu estudei de contabilidade. E sempre rodando o ciclo. Aí vamos supor que eu parei hoje nessa matéria aqui, legislação tributária. Aí daqui, vamos supor que eu, sei lá, peguei uma gripe, não estudei durante 4 dias. Quando eu for continuar, eu vou continuar de que matéria? Vou continuar de onde eu parei. Se eu parei em legislação tributária, eu vou continuar direito tributário. Depois português. Depois auditoria. Aí parei no dia. No dia seguinte eu vou continuar de onde? TI, contabilidade. E aí eu vou rodando esse ciclo até eu bater minha meta da semana. Quando eu bater minha meta da semana, que são essas aqui que eu coloquei aqui, aí eu vou terminar meu ciclo. Eu vou começar um novo ciclo. Como é que eu começo um novo ciclo? Quando eu for estudar novamente, eu coloco o ciclo 2. Então, vamos supor que o ciclo 2, eu comecei a estudar no ciclo 2, dia 10 de fevereiro de 2026. Estudei mais um pouco de português. Aula 3 agora, estudei 40 minutos. Pronto. Estudei até a página, sei lá, 10. Aí lá no ciclo, ó, vocês vão ver que ele já anotou no meu ciclo de número 2. O ciclo de número 1 já acabou. Eu já bati minhas metas. Vamos supor que eu já bati minhas metas aqui. Aí eu já comecei meu ciclo de número 2, ou seja, eu já estou na minha segunda semana. Quando eu terminar minha segunda semana, que preencher aqui meu diário, tal, aí eu vou começar a minha semana número 3. E aí, automaticamente aqui, vai ser preenchido aqui meu ciclo de número 3 e assim sucessivamente. Mas basicamente o que você precisa controlar é isso, é você, em qualquer momento, você saber, por exemplo, de português, quanto eu já estudei de português. Você pode ir lá nas matérias, você vai ver aqui, ó, matérias.
Nas matérias, você vai em português e você vai ver que já estudou 2 horas e 20 de português. Então, aqui, nesse totalizador aqui, que algum dia a gente pode tirar para eu explicar toda essa planilha para vocês, mas basicamente você pode fazer controle em qualquer lugar, pô, até no papel. Você só precisa anotar quanto você já estudou daquela aula, daquela matéria. E depois, quando você estiver fazendo questões, quantas questões você fez e quantas você acertou. Para você ter o controle, saber quanto é que você está acertando, qual é o percentual. E isso aqui eu tenho automatizado, ó, que eu até mandei para vocês lá no grupo. Se quiser, eu mando novamente. Ó. Automaticamente lá, quando eu coloquei que estudei a aula 2, ele já preencheu aqui, ó, 1 hora e 40 da aula 2. Aula 3, ele já preencheu aqui 1 hora e 40 minutos da aula 3 que eu estudei. E aqui eu vou botar qual é o assunto de cada aula. Isso aqui já é da matéria, né? Matéria por matéria aqui. Cada matéria eu tenho uma abazinha aqui para eu controlar as aulas que eu estou estudando de cada matéria. Né? Mas aqui já é uma planilha específica. Mas o importante é vocês entenderem a ideia daquela organização lá que a gente viu. Que é isso aqui. Ó. Então, só revisando aqui para a gente encerrar. Como dividir a carga horária, né? Que a gente viu lá através daquela calculadorinha pelos pesos da matéria. Como estudar o conteúdo, né? Tenha um curso, local fixo, sem distrações, no máximo 50 minutos. Como fazer as questões, né? Faça pelas questões comentadas. Questões ímpares, depois pares. Faça seu caderno de erro, seu flashcard. E revisão, só se preocupe depois que terminar os assuntos todos daquela matéria ali. E aí, é isso aí. Se quiserem perguntar alguma coisa, ou se quiserem ver algum detalhe a mais aí, aproveita aí. Eu tô de boa. Ô, Cal, mande só a planilha aí no grupo, para você não esquecer. Beleza. Eu vou limpar essa planilha aqui. Vou tirar as matérias aqui. Tirar, não, vou deixar aqui montada. Que aí vocês vão adaptando. Mas não tem mistério, não. Como é que você vai adaptar essa planilha para você? Deixa eu mostrar aqui como é que você vai adaptar essa planilha. Primeira coisa, você vai botar aqui o nome das matérias que você vai estudar. Pode deletar isso aqui tudo e colocar o nome das matérias que você vai estudar. Tipo, português, informática, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico. Pronto. Você pode botar aí o nome das matérias que você vai estudar, aqui nessa aba de matérias. Nessa aba de diário, é o seu controle diário mesmo. Você só vai colocar aqui coisas quando você tiver estudado. Enquanto você não estudar, você não coloca nada. Nessa aba de ciclo, a mesma coisa. Você vai colocar as matérias que você está estudando. Português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo. E o que você não estiver estudando, você apaga. E aqui você coloca a sua meta semanal. Sua meta semanal aí. Automaticamente ela vai ser preenchida. Assim que você preencher o diário aqui, automaticamente vai ser preenchido tanto essa parte do ciclo, como a parte do resumo da matéria aqui. Ó. Vai ser automático. Você só precisa se preocupar em preencher o diário. E aí, você vai fazer uma aba para cada matéria que você estiver estudando. Por exemplo, você pode alterar aqui o nome. Você está estudando português. Você pode botar aqui português. Português. Mas aí, se você muda aqui, você tem que mudar. Ó, já tem essa aba aqui. Por isso que ele não está deixando. Já tem português aqui. Mas beleza, tem português, não tem informática. Vou botar aqui informática. Informática. E aí, se você mudou o nome da aba, você muda o título aqui também, ó, informática. E aí, beleza. Aí você coloca o nome de cada aula aqui. E automaticamente também essa planilha vai ser preenchida aqui, ó, com tempo de estudo, quantas questões você fez, quantas você acertou, automaticamente vai ser preenchida. Quando você preencher o diário aqui, né?
E aí você vai montando as outras matérias. Cada abinha dessa aqui, você vai colocar uma matéria Ô, que você Cal, está estudando. Oi, Cal, oi. me diga uma coisa. No Hum, caso, você colocou com 16 horas. uhum, Mas, tipo, Marquinho, Marcos, hum, quantas hum. horas você tem de estudo, Marcos? Marcos, Janderson, Evanilton. 100%. Hum? A minha hora é 100%, é o dia todo livre. Só que aí, normalmente, eu estudo entre 4 e 5 horas por dia. Pronto, aí você tem que ver. Aí você coloca, tipo, você vai nessa calculadora, coloca. Se for 5 horas por dia, 5 vezes 7, 35 mais ou menos. Você vai ter umas 30 horas por semana, arredondando aí. Aí você coloca aqui 30 horas, pronto. Aí você vai colocar quais são as matérias do seu ciclo que você escolheu para ficar no seu ciclo, quantas questões caíram na última prova, qual foi o peso, se não teve peso, peso um. E aí, automaticamente, ele já vai dizer aqui, quantas horas por semana de cada matéria você vai estudar. Aí você vai colocar essas horas por semana no seu ciclo aqui, ó. Ó, 12 horas de português. Você vai aqui no ciclo, português, 12 horas. É sua meta semanal. Informática. Aí você vai aqui na calculadora, informática, ficou quanto? 7 horas. Aí você vai no ciclo, coloca a informática, 7 horas. Raciocínio lógico, calculadora, pronto. 6 horas. Você vai lá no ciclo, coloca raciocínio lógico, 6 horas. E aí vai, entendeu? Aí Ô, Cal, basicamente é isso. quando acabar essas 5 semanas aí, é só reiniciar, você apaga e reinicia? Não, eu Não, aí continuo. você vai fazer, tipo, copiar, né, Cal? Eu faço aqui, ó. Insiro uma linha nesse espaço em branco, tá vendo? Espaço em branco aqui. Eu insiro uma linha, pronto. Aí seleciono essas duas linhas aqui, ó. Aqui já é um pouco de Excel, né? E arrasto. Só de você arrastar aqui, ele já preencheu outra, tá vendo? 6. Eu tô ligado aí, eu uso um pouquinho também. Basicamente é isso. É você inserir uma linha, Pronto. selecionar duas aqui até o final e arrastar. A mesma coisa aqui, se você tiver muitas matérias, que eu acredito que não vai chegar a isso. Mas se você tiver mais matérias do que o que tem aqui de espaço, você pode incluir aqui uma linha em branco, selecionar uma dessas aqui, ó, até o final e arrastar. Pronto, já adicionou. Aí não tem mistério, não. Aí é Excel, né? Aí pronto, mas basicamente é isso, ó. O que é que você vai fazer aqui para mexer nessa planilha? Colocar as matérias, aliás, primeiro calcular, né, o quanto carga horária, quanto de carga horária você vai ter em cada matéria. Colocar as matérias aqui na sua lista de matérias, que vai ser totalizada automaticamente quando você estudar. Colocar suas matérias aqui no ciclo também e a sua meta semanal, que foi calculada aqui na calculadora. E quando você estudar, você vai alimentar o seu diário aqui. Ciclo um, data que você estudou, a matéria, qual foi a aula, o tempo que você estudou. Se fez questões, você coloca aqui também quantas você acertou e onde você parou, ou até onde você estudou, para saber onde você vai continuar. E é basicamente isso que você faz para usar essa planilha aqui. Não tem mistério, não. Perfeito. Pronto. Se quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar à vontade aí, velho. Ô, Carl, Essas Diz aí, planilhas Binho. estão mandando no grupo, né, Cláudio? em relação ao material, aí Hum. você orienta o quê? PDF, videoaula ou os dois? Pronto. Ou Os eles vão dois. utilizar os dois? Paulo, eu lhe respondo já, que eu não consegui entender o que você perguntou, não. Mas respondendo a Binho, os dois nunca, velho. Só, tipo, se você escolher o PDF para aquela matéria. Cada matéria é uma matéria. Se você tem muita dificuldade na matéria, eu recomendo que você vá assistir videoaula. Só videoaula. Se você tem facilidade, eu recomendo que você estude por PDF, que é muito mais rápido. Mas os dois nunca, velho, porque você vai estar perdendo tempo. O mais importante é você
passar rápido pelo conteúdo para chegar logo nas questões. Porque onde você vai aprender realmente é nas questões. É quando você estiver errando, é que seu cérebro vai ligando os pontos. Entendeu? Então, que eu perdia Então, muito tempo era isso, justamente isso, é querer entender demais a matéria e não chegava nunca nas questões, né? Ficava ali remoendo. tem coisas que você não vai Perdia muito entender tempo. mesmo. Tem que aceitar isso. Tem coisa que você não vai entender. Mas se você teve dificuldade para entender, a maioria das pessoas vai ter também. Então, é o tipo de questão, por exemplo, se isso que você não entendeu cair na prova, provavelmente pouca gente vai acertar. Então, prova de concurso é aquilo que eu sempre falo. Você não precisa acertar todas as questões. Você só não pode errar as questões fáceis e tem que acertar algumas intermediárias. As difíceis, velho, só vai acertar quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo ali. Os normais, nós que somos normais, a gente tem que se preocupar em não errar as questões fáceis. Não errar as questões fáceis. É muito engraçado, Cal. Não, Tava diga aí, falando que Marquinhos. é normal, é foda, velho. Eu achei, mas eu sou Diga normal, aí. pô. Minha média era normal, pô, na escola. Era 5, 6, 7, 8. É normal, Certo. pô. É, Marquinhos, você acha que ele é normal? Isso é normal, é doido. Não, eu sou normal, normal, pô. coisa normal. Você é A doido, gente. Gostei, né? diferença, pronto, a diferença entre mim e vocês é o quanto que eu já estudei, entendeu? Por exemplo, só para esse último concurso que eu fiz, eu estudei mais de 1.000 horas, pô. Então, isso vai acumulando conteúdo na sua cabeça, entendeu? Mas é só acúmulo, pô, de informação. Não tem diferença não, pô. Tem cara dentro da PF mesmo, que você, conversando com o cara, você diz, pô, bicho, esse cara não tem condição de passar no concurso, não. Mas é normal, pô, é normal. Quem passa em concurso não é quem é diferente, não. É quem paga o preço. Se você Eu tiver concordo. disposição para pagar o preço, você vai passar. Sim. Isso aí eu Agora, se concordo. não tiver disposição, você pode ficar se enganando a vida toda, aí não passa. Agora, se você pagar o Cal, preço. tranquilo. Mas eu só mais uma pergunta aí, aproveitando o gancho de Binho. Me diga uma coisa. A pessoa lê o, tipo assim, no GRAM, tem a Hum, de gravação, que tem, hum. tipo, resumo. Você lê o resumo e depois ir para o vídeo. Tem algum problema? Não, eu acho que só vai perder tempo, né? Porque assim, o resumo não é o resumo do que está na aula. Não é Hum, mais fácil você assistir a aula? É melhor você ir para a aula, isso. entendeu? O resumo, ele pode servir, por exemplo, quando você estiver fazendo questões, e você empacou em algum ponto ali. Em vez de você voltar lá na aula para tentar entender, você pode ir no resumo, que já está pronto, no seu caso, né? Que é um resumo pronto. Você dá uma olhadinha lá no resumo para ver se você encontra o que você precisa. Mas, bicho, material de estudo, o que é que eu usei a vida toda depois que eu aprendi a estudar? É caderno de erros, muitas questões nas costas, muitas questões mesmo, e flashcard, pô. Flashcard para decoreba. É isso aí e acabou. É E as porque aulas, Cal, né? Se tiver estudando. geralmente a gente pergunta quantas questões você tem. Eu acho que aqui já fez essa pergunta. Quantas questões você já, por alto, acho que já fez? Rapaz, deixa eu ver aqui rapidinho. Mas, Paulo, pergunta aí aquilo que você ia perguntar, que eu acabei esquecendo de lhe responder. Se você vai mandar esse material lá no grupo, Vou mandar sim, vou mandar. teve uma questão na prova de 2021 da PM Alagoas, que ele Hum, perguntava se o Código de Hammurabi era usado como direitos humanos daquela uhum, época, sim, entendeu? entendi. Uma coisa bem simples e eu errei, pô. Normal, pô. Uma falta de Normal. leitura, li um conteúdo bem, Uhum, entendeu? sim, Perdi a CESP, uma anula a outra, né? isso. Foi Não, mas disso, só por nem sempre, né? esqueci Mas geralmente é. como é que se diz? Da pergunta. Sim. Mas nem sempre é assim, mas geralmente é assim mesmo. Uma errada anula uma certa. Ó, deixa eu ver aqui se eu encontro, Anderson, mas não estou encontrando, não. Hum,
Nessas questões de prova CESP, Cláudio, o que Hum. você dá uma orientação para a gente seguir quando for esses padrões de prova? Rapaz, esse padrão de prova é o seguinte: ele mata o candidato pelo medo. Mata pelo medo, porque você fica com medo de errar e acaba não fazendo nada. O que é que acontece? Se você não estudar, né, nada, o que é que você pode, qual é a probabilidade de você acertar a questão? É 50%, porque só pode ser certo ou errado, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então a probabilidade de você acertar é 50%. Se você estuda um pouquinho que seja, a probabilidade de você acertar já é maior do que 50%. Então, se você tem uma chance maior do que 50%, por que você vai deixar de tentar? Essa é a questão, entendeu? Aí é onde está. Qual é a minha recomendação? A minha. Como é que funcionou para mim? Eu estudava o máximo possível, com o máximo possível de antecedência, para ver o máximo possível de assuntos, porque o que caía na prova geralmente era questão fácil. O que cai nessas provas, pô, é esse tipo de questão que você está falando aí. O Código de Hammurabi é direitos humanos? É. Quem estuda o mínimo do mínimo de direitos humanos vai saber isso aí. Mas, se você nunca viu, você tem 50% de chance de acertar e 50% de errar. Então, é isso que eu digo. É melhor você estudar o máximo possível, porque aí sua chance de acertar aumenta e você pode arriscar, pô. O negócio é esse, você tem que arriscar, na verdade. Se você acha que tá na dúvida, você chuta, você tenta. Meu conselho é esse: está na dúvida, tente. Mas se você nunca viu aquele assunto, não sabe para onde vai, aí você deixa em branco e usa alguma técnica de chute no final. Aí a gente tem que ver técnica de chute no Sebrasp. Mas aí já é outra história. Mas meu conselho é: faça todas as questões que você puder, inclusive as que você tem dúvida, que provavelmente você vai acertar. Provavelmente. Ô, Cara, Eu, essa Sebrasp que ele tá dizendo aí, é só certa e errada? tem um tipo de prova, a maioria das provas do Sebrasp são 120 questões, certo ou errado. Cada uma você tem que dizer se está certo ou se está errado. Puta que pariu. Agora, se você errar uma, você perde uma que você acertou, entendeu? É assim. Caraca. Ô, Aí. Carl, Ah, por exemplo, vamos pegar. Deixa eu dar uma situação prática. Você pega constitucional. Aí você uhum, pega constitucional. Eu faço muito isso. Eu pesquiso tanto dentro do que é concurso. Tem uma parte lá chamada raio-x. E eu faço também no chat GPT, no Gemini, na verdade. certo. Para saber quais assuntos mais caem, para intensificar mais nesse assunto. Você acha isso correto? Você tem alguma ideia diferente sobre isso? Então, assim, onde é que eu uso essa estatística? Onde é que eu uso? Para que é que serve para mim? O que é que eu faço? Eu gosto de saber qual é o assunto que cai mais, porque se for possível, eu já começo por ele. Eu começo aquela matéria estudando pelo assunto que cai mais. Entendeu? Se for possível, mas tem matéria que não tem como você fazer isso. Tem Sim. matéria que você tem que seguir uma sequência lógica, tipo raciocínio lógico. Dificilmente você vai conseguir pegar o assunto do meio para o final sem passar pelo do começo. Uhum. Contabilidade. Contabilidade, dificilmente você vai conseguir ver um assunto de contabilidade lá da metade sem passar pelo começo. Então, a estatística para mim serve para isso. Se for uma matéria, por exemplo, direito empresarial, pô, eu sei que direito empresarial eu consigo. Qualquer direito, na verdade. A maioria dos direitos, né? Não vamos generalizar, não. Mas a maioria você consegue partir direto para o assunto que cai mais. Aí vale. Eu vejo minhas estatísticas pelo TEC Concursos. Eu boto lá um filtro da banca, do tipo de concurso, e ele mostra quais assuntos caem mais naquela matéria. E aí eu começo a estudar pelo assunto que cai mais. Mas eu não posso negligenciar os outros assuntos, porque nada garante que vai cair de novo o que cai mais.
Pode cair um assunto que nunca caiu. Mas geralmente, quando cai assunto que nunca caiu, ou assunto que cai pouco, são questões fáceis. E aí você acerta. Agora você tem que pelo menos ter visto uma vez na vida aquele assunto. Perfeito. Entendeu? Aí basicamente é isso. É você tentar ver o máximo Ô, Cal, de assunto. o concurso da Polícia Federal, e a Polícia Rodoviária Federal, é em algum local específico, ou tipo assim, saiu, Sergipe faz Sergipe, Bahia faz em Bahia mesmo, É isso ou... aí. É isso aí mesmo. Cada um Ah, faz no seu pronto. estado. Geralmente nas capitais, né? Cada um faz no seu Pronto. estado. Pô, eu não tô achando, Anderson, aqui o número de questões que eu fiz, mas Foram muitas. foram muitas, 40, bicho. Bicho, não Marquinhos, sei ele é se, normal, Marquinhos. não sei se chega a 40 40 mil, não, mas, bicho, foi muita questão, velho. Muita mesmo. Não tô achando qual é a planilha que eu usava aqui, porque eu vou mudando de planilha, sabe? Ao longo. Quando eu mudo de concurso, eu mudo de planilha. Aí eu vou deixando de lado os outros dados. Mas, bicho, com certeza eu já fiz mais de 20 mil questões. Isso aí eu tenho certeza. Bem mais. Eu já perdi as contas, sinceramente. Cláudio, as Ah, provas do DEPEN hum. são diferentes da Polícia Federal. Não, as matérias são diferentes. Assim, algumas matérias são diferentes, né? Que cai Mas as leis de geralmente é o execuções CP. penais, né? Não entendi. Que cai as leis de execuções penais, né? Isso. É o conteúdo, acho que é mais importante, né? A lei das execuções penais. E tem algumas matérias que caem na PF e não caem no DEPEN, né? Entendi. Mas assim, eu acho que o DEPEN é mais tranquilo. É mais simples de fazer, de entrar, do que a PF. Também é uma moeda boa, né? Vamos falar assim, né? Dá uma estabilidade ao cara, né? Dá, bicho, dá. É muito bom. É aquele Cara, final, Concurso. eu tava Ah, conversando com o Marquinhos sobre isso, sobre o que João Paulo tá falando. aham. Geralmente a base, tipo assim, a Polícia Civil, vamos dizer, Hum, a salário inicial tá lá, né? 3.900. hum, 3.900. Aí eu tava dizendo, Marquinhos, 3.900 é muito baixo para uhum. o que a gente vai fazer. Mas o Marquinhos tenha me dito que, tipo, se você se aposentar, tipo, nível 1, nível 2, é aquele salário mesmo do nível 1, nível 2, não o base. Hum. É Mas, isso mas, mesmo, mas como você é que tem é? que ver, Anderson, o seguinte: nem sempre o que está no edital é o que sai no contra-cheque. Quase nunca é. Aí você tem que olhar o quê? O portal da transparência para ver quanto realmente o cara está ganhando. Quem entrou no último concurso está Isso. ganhando. Aí Eu você vai ter falei uma aí, noção real, né? tem guarda municipal em Aracaju, pô, tirando 14 mil, pô. Exatamente. Aí você tem que ver que na realidade, não é só aquilo ali, não. Sempre tem uns penduricalhozinhos, sabe? Sim, eu tô dizendo assim, no caso, se a pessoa, tipo, se aposentou Hum. no nível 1 da Polícia Civil, Marquinhos, esse cachorro não é o meu, não, para você não dizer, viu? Mas é no seu sonho. Não é o meu, não, viu? Aposentadoria, Anderson, o máximo que você vai receber é o teto do INSS, com exceção dos militares. Os militares têm aposentadoria integral. Mas eu acho que é só o militar das Forças Armadas. Eu acho que até os PMs estão caindo no teto do INSS. Eu acho. Eu acho, Cal, que a pergunta dele é o seguinte. Hum, Por exemplo, vamos supor, se é o último mês um exemplo, né? O último mês de polícia, o cara foi lá e fez, sei lá, só para contextualizar, 10 horas extra lá. E aí ele hum. recebeu R$ 1.000. Só que o salário seco dele é 600. Ele não vai saber se está ganhando 1.000, vai saber se está ganhando 600, porque as horas extras não contam. É isso, Anderson. É. É isso mesmo. Mas Pronto. é isso Vai receber mesmo. o salário. É. Os adicionais não entram Não entra, não, é. na aposentadoria, não. Não, não incorpora, né, que eles falam. Não incorpora adicional. Aí tem que ver. Tranquilo. Mas, ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui que eu acho bacana. Aproveitar que agora a conversa já terminou mesmo, é só lorotando aqui. Ó, vocês já viram esse notebook LM? Eu ouvi falar. Eu já vi isso aí, Ó, mas não usei, não. é uma ferramenta muito boa.
Por quê? Qual é a diferença dela para o ChatGPT? O ChatGPT ele responde com a base de dados que ele tem lá, que ele já tem. Para você perguntar alguma coisa com relação a um determinado documento seu, um PDF que você tenha, você tem que jogar o PDF lá e perguntar de um PDF só, né? Quando você manda 10, 15 PDF, ele fica meio perdido para responder. O Notebook LM, ele funciona assim, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Sai. Você pode jogar, ó, aqui, ó, conhecimentos regionais aqui, ó. Você pode jogar vários PDFs aqui dentro de uma matéria, por exemplo. Você joga todos os PDF de tal matéria. E aí você pode perguntar o que você quiser aqui, perguntar ou pedir para ele fazer, e ele vai fazer. Com base só nos documentos que você deu. Se a resposta não tiver nos documentos que você botou, ele não lhe diz. Ele diz, ó, não tem nas fontes. Então, uma coisa muito útil. Por exemplo, como é que eu uso isso? No meu trabalho. Eu trabalho com muitas leis. Aí o que é que eu faço? Por exemplo, leis relacionadas a armas. Aí eu coloco aqui, ó. Sinarme, tá vendo aqui? Sinarme. Aí eu criei um notebook aqui para mim, onde eu coloquei todas as leis aqui, ó, todas as portarias, normativas, tudo relacionado à arma de fogo. Aí quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto. Tarará, tarará. Ele me responde na hora, com base nos documentos que eu coloquei aqui. Isso aqui para trabalho é excelente. E para estudo também. Tipo, você pode estar tentando encontrar uma resposta que você não tá achando. Você joga aqui o PDF do assunto e pergunta. Ele lhe responde na hora. E ainda lhe diz onde é que tá, tal. E isso serve também para vídeo do YouTube. Você pode jogar o link do vídeo do YouTube aqui e perguntar alguma coisa relacionada ao que foi dito no vídeo. Aí ele lhe responde. Tipo, você assistiu um vídeo de 1 hora e o professor falou sobre alguma coisa que você não sabe mais onde foi que ele falou. Ou você não lembra o que foi que ele falou. Aí você pergunta aqui, coloca o link do vídeo e o Notebook LM ele lhe diz. Ele responde de acordo com o que está no vídeo. É uma ferramenta boa da Carl, coxa. eu fazia isso aí. Eu faço, na verdade, isso aí com o Gemini. Você acha aí mais preciso do que o Gemini? Cara, isso aqui, para mim, é a melhor coisa que eu já experimentei. Mas o Gemini, esse aqui, ele aceita até 50 documentos, até 50 fontes em cada notebook. Sim. Então, você pode ter vários notebooks, cada notebook sobre um determinado assunto, e jogar até 50 PDF aqui dentro. E o bicho é bom, velho. Eu gosto Vou muito. usar, vou usar. Eu anotei aqui, vou usar. É. E ele ainda faz, ó, ele faz mapa mental, teste. Tá vendo aqui as coisinhas que ele faz aqui, ó? Sim. Resume áudio. Ele monta uma videoaula com base no PDF que você deu. Ele monta uma videoaula. Ele faz um mapa mental. Pô, bicho, é uma ferramenta fantástica. Eu gostei demais daqui. Massa. Eu uso no Gemini para estudar história e geografia, porque eu acho Você bota lá PDF, no grupo pra gente. Uhum. Vou mandar o link lá. eu acho Mandar o PDF link lá. muito extenso, velho, geografia e história. Aí eu faço resumo no Gemini, eu vou usar É. E o chat GPT todo mundo já conhece, né? O chat GPT não tem mistério. Você vai lá no chat GPT e pergunta o que você quiser. Basicamente, ele vai lhe responder. Já terminando. Basicamente, você vai perguntar aqui, por exemplo, o código de Hammurabi. Hammurabi é com H, né? O É. código de Hammurabi é sobre direitos humanos, sei lá. Pronto, ele vai lhe responder e ainda vai embasar. O Código de Hammurabi não é um documento de direitos humanos, pelo menos não no sentido moderno. Por quê? Tarará, tarará, tarará. Já, olha, mas aí é onde está a diferença. A diferença tá aí, ó. Ele disse que não é e ele deu uma justificativa aqui, ó. Ele deu uma justificativa. Aí você acredita. Mas no chat GPT não dá para acreditar em tudo que ele responde. Ele, às vezes, eles falham. Por isso que eu gosto mais, para estudar, eu gosto mais do Notebook LM, que eu jogo as fontes e ele me responde de acordo com as fontes. Com as fontes. Uhum. Porque aqui
Nesse caso aqui, ele respondeu errado. Porque o Código de Hammurabi, ele tem a previsão de direitos civis. Então, direitos de primeira geração, né? E aí se enquadra na ideia de direitos humanos. São direitos civis, políticos, são direitos de primeira geração. Só que, como ele aqui tem uma fonte muito ampla, aqui ele pode pegar de jurisprudência, de algum livro, de autor. Então, pode ser que a resposta não seja a que você precisa para concurso, né? O ideal é pegar com base no PDF. Então, Cal, se eu pegar e colocar PDF X no notebook lá e Sim. pedir para ele fazer tipo, um resumo para estudo, ele vai entregar esse resumo ou não? Entrega sim. Tipo aqui, ó. Tem aqui a Instrução Normativa 201. Aqui, eu posso até escolher sobre o que eu quero. Tipo, eu vou pegar aqui só esse documento aqui, só um. Aí eu vou lá e digo, faça um resumo em áudio aqui, ó. Aí ele gera um resumo em áudio só do que eu marquei, do documento que eu marquei. Entendeu? Aí ele gera um resumo em áudio, resumo em vídeo, um mapa mental. Eu posso pedir aqui, gera um mapa mental. Aí ele vai gerar aqui um mapa mental. E como é que você joga esses documentos aí? No caso, você tem download aí, é? Tem uma. Logo quando você entra, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Criar um novo notebook. Aqui, esse primeiro botão. Tá para ver aí? Criar um novo notebook. Ah, dá para ver. Pronto. Quando você clica aqui, criar um novo notebook, ele vai pedir quais são as fontes. Aí você pode simplesmente pegar o PDF e arrastar e soltar aqui dentro. Você pega o PDF, arrasta e solta. Não, Ah, tá ouvindo? tô ouvindo, pode falar. Você falou aí de direitos de primeira, segunda e terceira geração, né? Que é liberdade, igualdade e fraternidade. Aí entra o rótulos quarta e quinta geração, né? Sim. Eles têm caído muito em prova, nessas provas que você faz aí. Não, bicho, cai pouco. Cai pouco, mas geralmente é mais do que Pouquíssimo. primeira, Primeira, segunda. geralmente. E é, Primeira né? e segunda, que são os direitos sociais, e primeira geração, que são os direitos civis e políticos. Entendi. Basicamente é o Aquele que curso cai. DSO, o DSO, não sei se você já ouviu falar. Hum. Ele é bem específico para concurso. Não, O conheço DSO. não. Conheço não. É o que eu japonês. já por ele. É isso mesmo.